homem foi preso acusado de aplicar golpe da falsa imobiliária. A quadrilha prometia casa própria e fugia com o dinheiro da vítima. Os detalhes com Jackson Silva. Boa tarde, Jack. Quarta DP tá aí também, bem próximo aqui no centro da cidade. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Isabelle, é um crime muito antigo, mas infelizmente muita gente ainda cai nesse golpe. Quem nunca sonhou em ter um teto para morar? É o mínimo, eu, você e milhares de pessoas. Mas a facilidade acaba facilitando esse golpe. Ontem a polícia prendeu o Leandro da Silva, faz parte da quadrilha. Mais detalhes de como ele agia é daqui a pouquinho, Isabelle Benito. Os detalhes direto da quarta DP, agora com o delegado ali ao lado, Jackson Silva. Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O Mário Andrade está aqui ao meu lado. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Conta pra gente como conseguiu chegar até o paradeiro de Leandro da Silva, que foi preso ontem. Como é que foi? Bom dia, Isabelle, bom dia a todos que estão nos assistindo. A quarta DP ela já tem uma investigação em andamento por conta desse tipo de golpe. E através de cruzamentos de dados de inteligência, nós obtivemos informação que ontem esses golpistas entrariam em ação novamente. E eu determinei que uma equipe fosse até esse local e ficasse aguardando para verificar a procedência dessa informação. E assim que tanto vítima como golpista saíram da sala, os policiais abordaram ambos e ficaram sabendo que o passo a passo de toda o golpe, né, que é o golpe da falsa imobiliária. Isso bem pertinho aqui na Rio Branco, tinha ali um lugar alugado, né? Sim, eles alugavam essa sala, né, dando a falsa impressão que era uma extensão da imobiliária deles, para que ali fosse feito o pagamento do sinal, né, para que a vítima acreditasse que ela estava adquirindo o imóvel, quando na verdade tudo era fake. Inclusive até o contrato apresentado para ela era fake. A única coisa verdadeira ali era o boleto, que ela não chegou a efetuar o pagamento no valor de R$15 mil, porque a instituição financeira dela não permitiu. Mas como tudo se tratava de um golpe, eles entraram num acordo para que ela efetuasse um pagamento via Pix para garantir esse imóvel, e o restante do sinal seria pago na segunda-feira. O imóvel que não existia, Isabelle Benito. Doutor Mário, boa tarde. A gente está vendo essa pessoa aí de terno sendo presa aí por policiais da sua equipe. Eles agiam como uma extensão e eles davam mesmo a credibilidade. Eu estou vendo aí, ó, onde era a sede da imobiliária. Em que momento as pessoas percebiam e como que era esse sinal? Muita gente perdeu dinheiro, tipo assim, o sinal tem que dar R$10 mil, muitas vezes, porque isso é de um trâmite imobiliário, né? Mas como que eles conseguiam fazer dessa forma? Muitas pessoas já registraram, perderam muito dinheiro. Como que era o modus operandi deles? Então, Isabelle, o golpe era da seguinte forma: o imóvel existe, o vendedor, ele fazia um anúncio do imóvel numa plataforma de venda de imóveis. Os golpistas acessavam esse anúncio, entravam em contato com o verdadeiro dono do imóvel, alegando que eles estavam precisando de mais fotos, uma vez que eles eram corretores e que já havia um potencial comprador interessado no imóvel da pessoa. Inclusive efetuaria o pagamento à vista. A pessoa, acreditando nisso, enviava outras fotos. Na posse dessas fotos, eles faziam os golpistas reproduziam esse anúncio em outras plataformas, só mudando o telefone, colocando o telefone dos golpistas. A vítima entrava em contato com eles, se interessava, mostrava interesse pelo imóvel. Eles pediam para que a vítima fosse até o imóvel, visitasse, via se ela ia gostar realmente do imóvel, mas que não falasse nada a respeito de formas de pagamento nem valores. Até porque eles estavam negociando a redução desse valor com o vendedor para beneficiar a vítima. E foi o que aconteceu. A vítima foi até o imóvel, teve contato com os verdadeiros donos, viu o imóvel, se interessou, mas nem o comprador nem o vendedor entraram no assunto de valores e meios de pagamento, já orientados pelos golpistas.
A vítima entrou novamente em contato com os golpistas e eles pediram que ela enviasse identidade e comprovante de renda para dar uma falsa impressão de legalidade, de seriedade do golpe. Que esses documentos entrariam em análise e que eles retornariam o contato para agendar uma data para que ele efetuasse o pagamento do sinal. E a data agendada foi ontem. Eu tô vendo o doutor Mário e o Jackson, né, Carregosa, e os anúncios sempre de imóveis, posso estar errado, mas pelo menos estão aparecendo aqui, imóveis relativamente para o mercado imobiliário, imóveis baratos. Então, assim, aplicando golpe em gente que devia ter muito pouco, tentando aplicar golpe em pessoas que estavam juntando dinheirinho ali para comprar alguma coisa, não uma transação gigante, né? Eles estavam ali aplicando golpe em pessoas, porque pelos anúncios que a gente está vendo aqui, não são dentro do mercado imobiliário imóveis de alto padrão, de preço alto, né? Isabela, eu falei logo no início que as pessoas sonham em ter um teto próprio, né? Um teto para morar é o básico da humanidade, né? Falei com várias pessoas também, Largo da Carioca, todos sonham com isso. Então, a quadrilha facilitava o quê? Dando uma impressão, né, de legalidade, facilitando todo o processo, né? E aí que eles caíam no golpe. Como assim? Tinha lá uma entrada pequena, não é isso, Douglas? Explica pra gente como é que funcionava esse esquema. O anúncio verdadeiro, o imóvel estava anunciado em 280 mil, sim, com a entrada de 180. No anúncio falso, a entrada seria de 30 mil reais, com o valor do imóvel a 280 mil. E isso chamou a atenção justamente da vítima, pelo valor pequeno da entrada, uma vez que a negociação se daria em 390 parcelas de R$ 860 reais. Segundo o anúncio falso. Já no verdadeiro, ficaria em torno de 300 mil e parcelado com o próprio proprietário, mas com valor de entrada de 180, uma vez que, como o imóvel não tinha matrícula, o financiamento junto a instituições financeiras ficaria praticamente inviável, impossível. Então teria que ser feito entre as partes. E para ter uma ideia, tinha até imóveis de 30 mil reais, com entradas facilitadas também, né? De 5 mil reais e 600, para realmente facilitar. E era aí que o barato saía caro, né, doutor? Sim. E o que chama atenção nisso tudo, Isabelle, que os corretores que atuam de forma correta, eles jamais deixam o cliente deles visitarem o imóvel sem a presença deles. E foi justamente o que aconteceu nesse caso. A vítima foi sozinha até o imóvel. Nem o comprador, nem o vendedor tiveram contato com essas pessoas, salvo na data de ontem, quando o golpe iria efetivamente ser realizado, né, com o pagamento do sinal. E também a falsa empresa. No contrato havia um endereço que sequer foi verificado pela vítima. Se a vítima tivesse ido até o endereço, ela verificaria que essa empresa nunca existiu lá, ela nunca foi sediada naquele local. A gente estava conversando aqui, eu e o Carregosa, desmantelar esse tipo de quadrilha é muito importante. Primeiro, a casa própria, como disse o Jackson, é uma coisa inebriante. É um sonho, né? O brasileiro, talvez é uma geração hoje que a gente tinha 2 métodos na vida. Fazer 18 anos, ter o primeiro emprego, conseguir financiar um carro e ter um teto, né? Hoje muda um pouco as diferenças, mas a gente pensava nisso. Mas a casa própria o sonho da casa própria. Já vem com uma coisa em que você tem que prestar muita atenção, porque já deixa a gente um pouco cego em relação a isso. Mas o doutor Mário falou uma coisa muito importante. Carregosa estava aqui conversando comigo, a gente cairia fácil, porque você visita o imóvel, mas o doutor Mário traz um fator importante, prestação de serviço para você. Eu tive uma amiga, doutor Mário, que perdeu um dinheiro há muitos anos com essas falsas imobiliárias, né? De sinal. Porque existe o sinal, mas você tem que prestar atenção no protocolo. O doutor Mário falou uma coisa interessante. Nunca existe um código de ética, por exemplo, se eu vou anunciar um imóvel, se eu dou exclusividade para um corretor, nenhum outro corretor ou eu posso fazer a venda diretamente. Isso é de um código, de um protocolo para você que está assistindo a gente. Nunca vai existir alguém mandar você visitar, um corretor visitar um imóvel sem ele estar presente. Segundo ponto, Carregosa, ali que o doutor Mário fala, ele orientava a não falar sobre preço com o próprio dono do local.
As pessoas têm que se ater a detalhes. É esse momento em que você está tão inebriado ou que tem uma vantagem no seu sonho, que é aí que o golpista te pega. Exatamente, sim. É um golpe covarde, porque você está falando com o sonho da vida das pessoas. A grande maioria das pessoas não vão conseguir adquirir o próprio imóvel. Assim, e quem consegue adquirir, e assim, a gente está numa nova geração, mas na verdade uma nova geração mais por tristeza, porque ninguém consegue ter dinheiro para conseguir assumir uma dívida. Porque comprar um imóvel, querendo ou não, olhando 35 mil reais, você está falando do imóvel de uma pessoa que ganha salário mínimo. Então, um sonho compatível para uma pessoa que vive um salário mínimo e que vai ficar endividada por décadas, pagando aquele sonho dela. Então, assim, uma pessoa que faz isso é extremamente covarde, está lidando com sonho, está lidando com economias, e aí ele tem a maldade mesmo, que até o doutor Mário falou uma coisa muito certa, que ele lida com imóveis sem registro, ou seja, sem matrícula. Porque o imóvel com matrícula, quando você dá sinal, você já faz uma averbação, entendeu? Você tem toda uma parte burocrática de papel que facilita você se resguardar de um possível golpe. Por mais que efetivamente a questão do sinal ainda seja um problema, que é o que eles faziam, porque tem um fator confiança ali antes de efetivamente você ter a averbação no RGI, né? Mas assim, você vê que ele lida com pessoas humildes, você lida com imóveis humildes, em áreas humildes, entendeu? Ele lida com o sonho de pessoas que estão... Por isso. que estão extremamente endividadas para conseguir realizar esse sonho. Assim, é um crime muito cruel que foi realizado. Por isso que o detalhe, e até mesmo gente comprando um pequeno ou grande imóvel, esse detalhe que o doutor Mário falou, que a gente para pensar, o protocolo, se você tem exclusividade, um corretor, só pode ser um corretor, são vários corretores, você vão ter várias placas, você não tem exclusividade, mas nunca você vai poder estar sem ter alguém intermediando, se tem imobiliária no meio, isso nunca vai acontecer. E a gente, nesse momento, nem pensa nisso. Jackson Silva tem uma pergunta. Fala, Jackson. Isabelle, a gente sempre faz uma prestação de serviço para quem está assistindo ao SBT Rio. Como? Investigar lá, você falou uma vez para mim que comprou um produto na rede social, lembra disso? Que pagou com seu cartão de crédito? Nós falamos até com o delegado da Draco sobre isso, o Álvaro Gomes. Você ficou assustada, tal, então a gente sempre fala, pega lá, pesquisa o CNPJ, tal. Só que, infelizmente, essa quadrilha também tinha um CNPJ e estava ativo, Isabelle, doutor. Isso assusta muita gente, né? CNPJ ativo, a pessoa poderia pesquisar na rede social, tá ativo, então é legalizada, tudo tranquilo. Não era tranquilo. Não era tranquilo, até porque foi aquilo que eu falei. O CNPJ estava ativo, nós fizemos a pesquisa, só que o endereço era falso. Se a pessoa tivesse o cuidado de ir até o endereço, ela verificaria que se tratava de um golpe. Mas, infelizmente, os golpistas, eles atuam de ambos os lados justamente na fragilidade das pessoas, que são os valores, que são os sonhos. O comprador, no sentido de reduzir, alegar que ia reduzir o valor para beneficiá-lo, e o vendedor alegando que o potencial comprador iria pagar à vista. É o barato que sai caro. Sim, é o barato que sai caro, e a pessoa, como bem falou a Isabelle, ela fica cega. Ela acha que ela fica num afã de conseguir o sonho, quando na verdade ela está caindo num verdadeiro pesadelo. Tem noção, a gente pode ver aí a prisão, outras pessoas devem ou podem ter caído. Tem noção de quantas pessoas, porque eles anunciavam, pegavam fotos, as outras pessoas que tinham, fora a pessoa que ia comprar, as pessoas em que eles pediam as fotos da casa para fazer essa visita também são vítimas, mesmo que eles não conseguiram pegar o dinheiro? Isabelle, o outro inquérito que nós temos aqui, ele dá conta de mais 3 vítimas que conseguiram, infelizmente, efetuar o pagamento numa quantia até superior a essa, mas que é o mesmo modus operandi, mesma coisa. Eles se apresentaram como corretores, solicitaram as fotos, enfim, todo o iter criminis, todo o passo a passo desse script criminoso. Infelizmente aconteceu com as outras 3 vítimas que estão identificadas já no inquérito que está em andamento aqui. A investigação não para por aqui, né, doutor? Não para, até porque nós temos agora que identificar as demais pessoas. Existem outras pessoas, 2 já estão, a princípio, identificadas,
mas falta toda a parte da empresa. A empresa foi beneficiária desse Pix, então existem pessoas por trás dessa empresa, pelo menos no contrato social que eu tive acesso, são pessoas distintas, a pessoa do Leandro e a pessoa que alugou a sala. Então agora a investigação passa para esse lado, para fechar essa quadrilha, que é questão de tempo para a gente. Questão de tempo, doutor, e eu vou falar uma coisa, depois que passa no SBT Rio, outras pessoas que possam identificar ou pensar que foi abordada, procure, por favor, a 4DP, procure, porque quanto mais pessoas, melhor para o inquérito, para a investigação, ou outros golpes, que golpista vai de tudo quanto é lado, quem viu, reconheceu, procurar a delegacia. Doutor Mário, obrigada, Jackson Silva. A reportagem, Jackson Silva. Quem nunca sonhou em ter um teto para morar? Todo dia batalhando e não consegue, demora. É a luta de milhares de pessoas que desejam conquistar a casa própria. Mas a cautela vem em primeiro lugar. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente confia o nosso dinheiro, né? Tem que ser pessoas de confiança. Apesar dos cuidados, ainda há pessoas que são enganadas por quadrilhas da falsa imobiliária. Muita gente cai. Nesta quinta-feira, um homem foi preso pelos policiais civis. Leandro da Silva foi apontado pela polícia como integrante de um grupo criminoso que aplicava golpes nas vítimas de classe humilde. Eles pedem a identidade do comprador, comprovante de renda, para maquiar a coisa, dando uma impressão de seriedade, e dentro de 3 dias eles marcam a data para suposta assinatura da negociação, da compra e venda, com pagamento do sinal. A imobiliária funcionava em uma sala comercial que era alugada na sobreloja deste prédio na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. As vítimas eram ludibriadas com os valores dos imóveis e com a facilidade do pagamento. Já havia um boleto já impresso quando a vítima chegou na sala para fazer a negociação. Ela tentou efetuar o pagamento desse boleto, a instituição financeira não permitiu, então eles combinaram ali que ele efetuasse um Pix de 5.600 e o restante pagaria na próxima segunda-feira. Investigações mostraram que os fraudadores reproduziam anúncios de casas que estavam em outros sites e divulgavam nas redes sociais. O esquema contava até com uma conta bancária que tinha CNPJ. A imobiliária ela tinha a conta bancária, uma PJ, uma pessoa jurídica, que inclusive foi a beneficiária do Pix. E no contrato havia um endereço. Nós pedimos aqui a equipe, eu pedi à equipe que fosse até esse endereço para verificar a existência dessa imobiliária. Quando chegaram lá, não havia nenhuma imobiliária no local, e sim uma outra empresa já estabelecida há anos lá. O delegado fez um alerta para as vítimas. A pessoa tem que obter informações da empresa que está intermediando a negociação. Endereço, pega o endereço, vai até o local, vê se essa empresa realmente, essa imobiliária, ela existe. E o segundo momento, corretor, quando está negociando um imóvel, ele está presente no dia da visitação. Ele é que mostra o imóvel para as pessoas.